Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, irmão. A paz de Jesus, minha irmã. Deus abençoe seu dia. Vamos para a nossa força diária de hoje. Se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 7 até o 15, que diz assim, irmãos: nas vossas orações, não multipliquei as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força das palavras. Não as imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos peça. Eis como deveis rezar: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se vos perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai celeste também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. A palavra nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Na nossa força diária de hoje, o Evangelho de Jesus, ele vem nos ensinar a oração do Pai Nosso. Dava para a gente gravar um vídeo só falando da oração do Pai Nosso, porque segundo aos olhos da igreja, o catecismo da Igreja Católica é muito lindo o significado da oração do Pai Nosso. A gente vai pegar alguns trechinhos, por causa do tempo nosso é curto. Jesus, ele fala que não é para a gente fazer igual aos pagãos. Algumas pessoas falam assim, então eu não preciso ir na igreja. Jesus está falando que é para mim entrar no meu quarto, fechar a porta e ali ora ao Pai. Não, Jesus não é isso que Jesus está falando. Não é esse significado que eu não preciso ir para a igreja. Jesus está falando para a gente não fazer iguais aos pagãos. Se você for ler o Evangelho de ontem, que é uma continuação de hoje, tá, irmãos? Jesus fala para a gente não imitar os hipócritas. Os hipócritas, antigamente, Jesus falando, eram aquelas pessoas que trabalhavam com artes e aí ele criava um personagem. Então, o hipócrita é o que cria um personagem. E aí ele ia em praça pública e ali ele colocava aquele personagem em prática e começava a falar com Deus, e para as pessoas que passassem olhassem, e ele falou, como aquela pessoa é piedosa. Não é essa maneira que Jesus está falando. Tanto é que na oração do Pai Nosso, irmão, você vai ver que Jesus ele sempre fala não fala no pessoal, ele fala no coletivo. Pai nosso que estás no céu, não é meu Pai que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Esse santificado seja o vosso nome, irmão, só para você entender, como é que eu vou santificar o nome de Deus se Deus já é santo? E o Catecismo da Igreja Católica é tão lindo que nos explica que somos nós que somos santificados no nome de Deus. Porque ele já é santo, então nós vamos nos santificando no nome de Deus. E aí Jesus continua a oração aqui. Se você for ler a oração do Pai Nosso, você vai ver que a oração do Pai Nosso nos ensina a estar em comunhão com os irmãos. Inclusive, irmãos, no finalzinho Jesus fala, perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E como é que nós perdoamos nossos irmãos? Porque assim, irmãos, não adianta a gente falar do Evangelho se a gente não vive o Evangelho. Não adianta a gente falar, pregar, falar bonito, se o Evangelho está falando pra gente amar e perdoar as pessoas. E quando Jesus chega, quando Pedro chega até Jesus, ele fala assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Jesus, não, Pedro, Pedro, não é assim. Ai, Pedrão, como é que eu vou ensinar você? Você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Dá 490 por dia? Por dia que você tem que perdoar o seu irmão, você vai amar sempre. No Evangelho de São João, no capítulo 13, Jesus fala, no capítulo 14, Jesus fala assim que a maneira que nós temos que amar a pessoa, Jesus fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Como é que Jesus nos amou, irmão? Olha para uma cruz. Então a maneira que nós temos que nos comportar é essa, amando as pessoas, perdoando, porque aí Jesus, no final do Evangelho de hoje, Jesus fala, se nós não perdoarmos os homens, o Pai que está no céu tampouco nos perdoará. Tem umas pessoas que dizem, só Deus pode perdoar. Não, Jesus está falando aqui para a gente perdoar.
uns aos outros. Não é só Deus. Quem fala essa frase é dos fariseus. Só Deus pode perdoar os pecados. Não, Jesus está falando aqui. Se você perdoar os pecados dos homens que pecar contra você, Deus vai te perdoar também. Porque essa é a maneira. A gente fala isso na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos como nós perdoamos aquele que nos ofende. Como é que você está perdoando as pessoas? É a maneira que Deus vai te tratar. Tem outro evangelho assim, da mesma maneira que como você queria que as pessoas te tratassem, trata você as pessoas. Como é que você quer que Deus te perdoe? Perdoa as pessoas dessa maneira. No evangelho de hoje, a nossa força diária, Jesus nos chama a vivenciar esse evangelho, amando as pessoas e perdoando as pessoas que ou nos ofender. Não tem outro caminho. Não dá pra gente rasgar a folha da Bíblia. Beleza, irmão? Deus abençoe. Quero agradecer. Ontem estive pregando no grupo Sentinela aqui de Taubaté. Agradecer o Joey, aos irmãos lá do grupo de oração. Deus abençoe, tá, irmãos? Grande abraço. Se Deus quiser, estaremos juntos aí. Irmãos, se você quiser que a gente vá pregar no seu grupo de oração ou na sua pastoral, eu vou deixar o meu contato aqui nos comentários, no primeiro comentário desse vídeo. Entre em contato conosco, tá, irmãos? Qual o tema que você gosta de pregar? Qualquer um, irmão. Todos os temas a gente prega, tá bom? Pode chamar a gente nas pastorais, pregar nas ruas, nas praças, onde você quiser que a gente vá aí, nós iremos, tá bom? É só fazer o convite, bom? Então, irmão, Deus abençoe. Estamos quase com 400 inscritos, irmãos. Precisamos alcançar muitas pessoas ainda. Então, compartilhe os nossos vídeos. Pede para os irmãos aí que você conhece se inscrever no nosso canal e deixar o like, o joinha ou dislike também, tá, irmãos? Fica à vontade. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike lá. Deixa um comentário se você gostaria que a gente gravasse um vídeo com algum tema específico que nós estaremos gravando, tá bom? Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Não esqueça, irmão, com Jesus a gente consegue, tá? Sem Jesus, lembra que Jesus fala isso no Evangelho? Porque sem mim, no Evangelho de São João, porque sem mim nada podeis fazer. Na oração do Pai Nosso hoje, quando você for rezar, coloque em prática a oração. Você vai ver que é uma oração comunitária, não é uma oração individual. Nós fazemos parte de um corpo, onde Cristo é a cabeça. Então, nós precisamos dos irmãos batizar todos. O Evangelho é para todos. Então, nós precisamos de todos. Todos precisam alcançar a salvação. Essa é a nossa meta. Deus abençoe, irmãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa o like, deixa o like.